tenha sorte, um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e teu trabalho é descansar em mim. Oh, descansar em mim. Oh, Senhor, descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia a você de casa que está louvando e adorando ao Senhor juntamente conosco. É uma alegria estarmos na casa do Senhor para rendermos o nosso culto de louvor e adoração a Ele. Nós vamos começar este culto declarando tudo que o Senhor é para nós. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso libertador, Ele é a alegria da nossa vida, né? Que nele nós somos alegres. Então vamos ficar de pé e vamos adorar ao Senhor, falando para Ele todas as qualidades que o nosso Deus tem, amém? Ti
cuida de nós, que nos protege, que é o nosso refúgio, o Deus que está conosco todos os dias de nossas vidas, não nos desampara, é fiel. Muito obrigada, Pai. Nós bendizemos o teu santo nome, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Muito obrigada, Pai. Recebe nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor. Som dos nossos corações, Senhor, de tudo aquilo que não provém de ti, e enche-nos do teu Espírito, Pai. Que possamos sair daqui de uma forma assim melhor, uma forma diferente pela qual entramos. Esta oração eu te faço em nome de Jesus. Amém. E é alicerçado, né, no nosso Deus, que é refúgio, que é fortaleza, né, que é todo poderoso, nós podemos crer que na nossa família pode influenciar a sociedade que nós vivemos. Amém? Então vamos falar bem bonito tema de famílias do ano de 2021. Vamos lá? Famílias que influenciam a sociedade. E para as nossas famílias influenciar a sociedade, nós temos que ter características do nosso Deus. Nós temos que colocar no seio da nossa família os frutos do Espírito, né? Os bônus do fruto do Espírito, que estão aí no versículo que nós vamos ler agora. Vamos lá? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Que nós possamos viver isso na realidade, que a sociedade possa ver Deus através de mim, através da minha família. Amém? Nós vamos assistir um vídeo que é sobre o terceiro mandamento que está sendo trabalhado, que é o não matarás. Vamos ver. Pode sentar aí, Deus. Não matarás. Seu Firmino Afrânio morava em Custodópolis. As gentes daquele lugar, além das hortaliças e leguminosas que plantavam, se aventuravam pela criação de gado de corte, coisa que tornava o lugar um fim de mundo sem muitos atrativos. Exceto a manutenção da propriedade privada e a busca de favores dos prefeitos eleitos, que sempre por ali passavam à guisa de manter o reduto eleitoral. Firmino Afrânio era homem já feio. Desde cedo, na sua roça, frequentara a igreja com o pai. Mas sobre o Firmino Afrânio criança, deve-se dizer que ele não era muito afeito àquelas práticas, não. Quando lhe pediam para fazer alguma coisa nos cultos e reuniões, ele logo despistava e não fazia nada. Até que, adepto das tecnologias dos grandes centros, começou a ter acesso às gravações dos grandes artistas gospel da ocasião. Deixe estar que, mesmo ouvindo os sermões dominicais, participando dos estudos bíblicos e sendo ativo nas confraternizações dos juniores, adolescentes e jovens, os ensinos recebidos parece que não faziam efeito no Afraninho, depois no Firmino, e por fim no Afrânio Firmeza, como em cada fase de sua vida passaram a lhe chamar. Como criança, gostava de matar passarinhos com estilingue. Como adolescente, Firmino se divertia promovendo bullying, tanto com os mais velhos como com as crianças indefesas. Na igreja, Firmino Afrânio aprendera que a lei de Talião, que rezava sobre pagar olho por olho, dente por dente, fazia parte de um passado remoto da humanidade e que Jesus ensinara a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas ao que tudo indica, em Firmino Afrânio funcionava a velha máxima de entrar no ouvido e sair no outro. Firmino Afrânio racionalizava que ele era homem honesto e bom, pois nunca havia matado ninguém. Era honesto em seus negócios e achava que pagar as contas em dia e não dever a ninguém era o que de mais bonito se podia esperar do cristianismo verdadeiro. Firmino Afrânio se esquecia de que Jesus ensinou algo muito mais profundo.
Aquele que cobiçar uma mulher já adulterou com ela. Mateus 5, 28. E o que se encolerizar contra alguém é como se o tivera assassinado. Mateus 5, 22. Jesus ensinou profundidades. Jesus ampliou conceitos. Jesus ensinou a lei maior, a lei do amor. Firmino Afrânio não sabia que se pode matar alguém sem sequer levantar a mão contra aquela pessoa. Quando já adulto, ao roubarem 3 cabeças de gado do pasto de Firmino Afrânio, ele, tomado de raiva, descobriu o autor do roubo e montou uma tocaia para exterminá-lo na calada da noite. Nesse momento crucial de sua vida, nosso personagem descobriu o que era verdadeiramente o amor de Deus e a importância do perdão. Ao apontar o rifle para a cabeça do seu adversário e disparar com precisão, na expectativa de vingança, uns trovões, seguidos de relâmpagos estrondosos, assustaram a montaria e desviaram o tiro certeiro. Seu oponente seguiu o caminho sem sequer desconfiar do que lhe aguardava, enquanto Firmino Afrânio, contrariando quaisquer expectativas sobre ele, ajoelhou-se em lágrimas, vendo no acontecimento o mover de Deus em sua direção. O dia seguinte era um domingo. Reuniu a família e foi à igreja. Sua vida mudou. Agora ele estava começando sua carreira cristã de verdade. Queria recuperar o tempo perdido. E a primeira coisa que fez foi abrir um pequeno zoo em sua cidade, para cuidar de animais e ensinar as crianças a amá-los e valorizá-los. Ele queria que a educação dos filhos fosse diferente da sua. Queria que sua família fosse influência positiva na sociedade. E ele sabia que o exemplo deveria começar dele. Há sempre uma esperança para quem quer recomeçar. Esse mandamento não matarás, diante da nossa sociedade que vivemos, né, nós vemos que quanto ele tem que ser colocado em prática. Porque o que nós mais temos visto nos noticiários é filho matando pais, pais matando filhos, né? Sem falar nas mortes também, que a gente causa às vezes com a palavra maldita, né? A gente mata o sonho de um filho, mata, né, o coração de um pai, o coração de uma mãe, porque nós estamos numa sociedade em que, né, nós matamos as pessoas psicologicamente, sentimentalmente, não é só o ato físico em si. Então nós temos que orar para que precisamos de sabedoria, para que nós possamos estar edificando a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos no caminho do Senhor, que eles possam guardar esse mandamento nos seus corações e colocar em prática durante toda a sua vida, seja, né, se resguardando de ser um criminoso, mas seja também se resguardando de não matar os sonhos da sua família, não matar o seu relacionamento em família. Que nós possamos também ter cuidado para como nós conduzimos as nossas famílias, o que nós falamos, né, como nós agimos, que nós possamos pedir ao Senhor que o Seu Espírito Santo possa estar nos conduzindo, nos dando sabedoria, para que nós possamos tornar a nossa família cada vez mais viva na presença e nos caminhos do Senhor, amém? Vou pedir já a condição que ore, faça uma oração para as nossas famílias, pela família da nossa igreja. Pai de amor, mais uma vez na tua santa presença, muito obrigado, Pai de amor, por esse dia tão maravilhoso que o
oportunidade maravilhosa que nos deste estarmos aqui nessa santa casa para louvarmos e agradecermos o teu santo nome, Senhor Deus. Agora, Pai de amor, entregamos, Pai de amor, ao teu trono de graça, Senhor Deus, os nossos pedidos, que são pelas nossas famílias, Senhor Deus, pela família, Igreja Batista Jardim Santíssimo, e também por cada amigo, por cada visitante que está aqui hoje, representando as suas famílias, Senhor Deus. Vá de encontro aos corações, Senhor Deus, supra a necessidade deles, segundo a santa vontade e infinita misericórdia, Senhor Deus. O Espírito Santo, Senhor, fale a cada coração. O Espírito Santo, Senhor, dê sabedoria aos pais para educarem seus filhos nos teus santos caminhos, Senhor Deus. E também, Pai, guarde e nos proteja, Senhor Deus. Continue nos abençoando, nos dê um dia de paz e tranquilidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. E é através do nosso relacionamento com Deus que nós temos as nossas famílias transformadas, nossa casa cheia de amor. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao nosso Senhor com a canção. Levarei o que Jesus me deu. dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, demonstrando a nossa fidelidade para com o nosso Deus.
Igreja Batistana. Sabes tudo.
Vou pedir ao diácono Inês que venha aqui à frente e faça a oração de dedicação de dízimos e ofertas e também a oração de pró-sucessão pastoral. Bom dia, irmãos. Bom dia. Nós estamos aqui para orar e para o nosso pensamento ao trono da graça. Neste momento, podemos com a nossa igreja estar a Deus, graças a Ele mesmo, graças a Ti, Senhor, estamos aqui em paz. Nós agradecemos, Deus, neste momento agora com o Senhor, nós estamos para falar contigo, Deus, Senhor. Pelo nosso pensamento ao trono da Tua graça, ó Deus, agradecendo a Ti, ó Deus, pela extensão desta igreja neste local, Senhor, para que estar em paz. Nós temos, ó Deus, sentido a Tua mão sempre ao nosso redor, nos dirigindo, Deus, nos amparando, nos guardando. Agora, neste momento, Senhor, quando os Teus servos, Deus, puderam trazer aqui esses dias, ofertas, celebrando, Deus, a sua entrega para o Teu trabalho, Senhor, para o Teu trabalho nessa localidade. E que possamos, Deus, ser sinceros no uso dessas provisões, Senhor, que possamos, ó Deus, gastar de acordo com o Teu querer. Ajuda-nos, Senhor, no trabalho, ó Deus, que estamos esperando, Deus, muito breve ter o nosso pastor, o Deus definitivo aqui na nossa igreja, Senhor. Eu te agradecemos, Senhor, porque nos desse a previsão, estamos orando, estamos reunindo em prol deste trabalho. Jesus já escolheu, Senhor, o Teu servo. Nós cremos nisso e nós apenas iremos, meu Deus, aceitá-lo de acordo com o Teu querer. Unge-nos a cada um, não deixe fazer nada de por nós mesmos, para que possamos ser usados por Ti em prol do Teu reino. É o que suplicamos, Deus, agradecidos em nome de Cristo. Amém. Hoje nós estamos recebendo a missionária Ximene Lima, que trará a palavra do Senhor para nós. Vamos estar atentos ao que o Senhor tem nos falar. Bom dia, irmãos. Bom dia. A paz, a alegria estar aqui, conhecendo mais uma parte da família de Cristo, né? Eu gosto, é bom. Meu nome é Ximene, como eu falei, nós somos missionários em tempo integral, eu e meu esposo. Estou ali com ele, o Jefferson. E desculpem papais e mamães, mas eu tenho o bebê mais fofo aqui da igreja hoje. É o João, que está dormindo. E é uma alegria estar aqui. Eu já começo dizendo, irmãos, como eu gosto de culto de família. Gosto muito de culto de família. Mas é engraçado que, ao mesmo tempo que eu gosto, antes eu ficava meio assim. Por quê? Porque eu era a única evangélica da minha casa. Então, você vai à igreja e vem um monte de informação, Deus falando, e você vai aprendendo e vai colocando em prática. E aí, às vezes, chegava naquela hora, junta com a família. Ai, irmãos. Aí o coração apertava. Aí eu ficava, ai, meu Deus, o meu pai, a minha mãe, enfim. Às vezes eu saía machucada, sabe, por causa disso, aquela coisa, né? E aí o Espírito Santo ficava, Ximene, calma. Quando você veio para cá, era assim também. Sua avó orava, não tinha ninguém com ela, e aos pouquinhos vai indo, a palavra vai entrando. Então, eu já vou deixando essa dica. Se às vezes você está aqui, sabe? Às vezes a sua família não é evangélica, não está convertida ainda, não se desespere, acalme o seu coração, curta bastante congresso de família, porque é muito bom, a gente aprende muito em congresso de família, e eu vou te dizer, e a palavra ela vai entrando.
Às vezes seu pai, sua mãe, seu esposo, seus filhos, você queria que eles estivessem aqui. Um dia tiveram, saíram. Mas você, com seu testemunho de vida, você vai colocando a sementinha todo dia. E vai regando, sabe? Vai regando. Que em nome de Jesus, a palavra ela vai entrando no teu coração. Então, eu já queria derrubar isso, em nome de Jesus, porque às vezes a gente fica muito com isso no nosso coração, né? E a gente fica ali preso. E hoje eu fico feliz demais da vida, porque eu tenho fazer 11 anos na igreja, pouco tempo ainda. Mas, irmãos, em 10 anos era sempre ali, final de ano. Qual o seu pedido? Ai, minha família, ai, minha família. Ai, minha família, solteira, desesperada. Ai, meu Deus, minha família, minha família. E hoje eu celebro com a minha família. E eu agradeço muito a Deus, muito, muito, muito. Porque Ele sempre faz o melhor, né? Eu pedia, tudo do meu jeito. Mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E eu tenho uma família boa, perfeita e agradável para a minha vida. Então, acalma teu coração, abre teu coração para o congresso de família, receba, deixa essa semente na sua casa e vai ser uma bênção, amém? Eu gostaria já, deixando com vocês, ia pedir até um aviso, né, porque vocês estão online. Eu queria colocar um vídeo da nossa missão, como é que foi, e eu não posso passar, entendeu? Para que as pessoas vejam, mas eu posso ver, enfim, eu posso ir falando, não tem problema. A questão mesmo seria das imagens. Me apresentar, eu e Jefferson, nós nos casamos em 2018, lá em dezembro de 2018, e em 2019, em janeiro, nós já estávamos numa base missionária. Irmãos, nosso casamento, a gente fala assim, que o nosso relacionamento ele foi muito racional também. Não foi só aquela coisa emotiva de, ai, meu Deus, que lindo, que fofo. Não, foi bem racional, sabe? Já a pessoa chegou, olha, nós temos um propósito esse, nós oramos, Deus já abençoou, então vamos embora caminhar para dentro disso. E a família, ela é muito, muito importante na nossa caminhada, na nossa vida, realmente, e eu tiro isso até como exemplo e sempre falo, porque antes de eu conhecer o Jefferson, para mim, eu sempre tinha muita vontade do campo, sempre queria muito a missão, todo culto de missões eu estava lá na frente, aí ia para acampamento, ia fazer tudo aquilo que eu queria, mas eu precisava de um start, sabe? Eu precisava daquilo de forma real, não estava mais legal para mim só ficar ouvindo e Deus falando e eu com medo, aquela coisa, e eu ficava, meu Deus. Porque às vezes quando Deus chama dá um certo medinho, né? Porque você olha para você olha para o teu coração, você olha para a tua capacidade e aí você fica, não, eu não posso, é muita responsabilidade. Não, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente não consegue enxergar que é Deus. Nós só somos instrumentos na mão dele. É você se colocar à disposição, é você estar com o teu coração aberto, sabe? E aceitar, obedecer, aceitar, romper com esse medo, para que você possa cumprir a vontade de Deus na sua vida, para que você possa ter a plenitude do Senhor durante a tua caminhada, no teu ministério. E isso são coisas que às vezes prendem, irmão. Irmãos, eu digo isso porque na época eu estava trabalhando, foi em 2018 mesmo. Eu já não aguentava mais no trabalho. E trabalhando, conversava com o pessoal de missões, departamento de missões da minha igreja, e eu ficava, sabe, naquela agonia, não estava legal. E aí, quando o Jefferson chegou, a gente orou, nós entendemos, eu falei, é agora. Porque aí o Jefferson ia para a África do Sul, estudar inglês, e aí eu falei, caramba, eu preciso dar um pontapé inicial. Eu falei assim, eu não vou conseguir ficar longe desse rapaz aí não, gente. Tem que adiantar isso. E aí aconteceu dessa forma. Em 8 meses a gente decidiu, falamos com as famílias. Pai e mãe entram em desespero, né? Aí eu falei, mãe, mas eu estou certa em Deus. Ela, não, mas a gente tem que fazer uma festa, tem que fazer um casamento, que gosta de uma festa. Vocês não vão embora assim. E a igreja toda se mobilizou, foi lindo, foi uma bênção, tudo perfeito. E aí nós fomos. Não tinha casa, não tinha nada. Fomos direto para uma base missionária. E aí lá nós fomos ficamos dentro dessa base que fica em Goiânia, é a Jocum, não sei se vocês já ouviram falar da Jocum, é Jovens com uma Missão, é uma base missionária incrível, se você tiver oportunidade, seja um trabalho curto, um tempo curto, para você dedicar a sua vida, vá para lá, vale muito a pena. E aí nós fomos e ficamos lá num período de 9 meses. E no meio do curso de inglês, nós tivemos um desafio na base, que era para a gente e ensinar o inglês, passar aquilo que a gente estava aprendendo para um povo, né?
E aí, no meio da oração, o desafio veio. Qual era o lugar? Oriente Médio. Aí eu, meu Deus, Jesus, eu casei agora, acontece tudo. Porque quando você fala em Oriente Médio, o primeiro pensamento que a pessoa tem, acabou. Terrorista, vai explodir com você lá. Essa é a nossa visão. E aí, de lá, quando veio Oriente Médio, Iraque. Aí o sangue de Jesus tem poder agora. Falei, olha, demorei tanto para casar, para tudo. Esse era o meu primeiro pensamento. E aí, eu falei, e agora? Primeiro que a gente não tinha renda alguma, não tinha nada. Eu ficava, meu Deus, como é que a gente vai conseguir chegar lá nesse lugar? Eu falei, Senhor, mas como eu falei para vocês, a obra é dele, o mais interessado é ele. Só se coloca à disposição. É o ministério que estão te dando, você está com medo, é um novo passo que você tem. Enfim, entrega nas mãos do Senhor, obedece e vai. Se Ele chamou, é Ele que vai direcionar tudo. Ele vai te capacitar, vai ser assim que vai acontecer e vai acontecer de fato. E assim aconteceu com a gente. E aí, em novembro, nós estávamos dentro de um campo de refugiado no Iraque e fomos ensinar inglês para as crianças e para as professoras desse campo de refugiados. Aí eu gostaria, pode soltar o vídeo, para vocês darem uma olhada, para vocês conhecerem, e aí não pode filmar. Ah, já está? Então, irmãos, esse campo de refugiados, essas salinhas lindas que vocês vão ver, é tudo dentro de container. São crianças mesmo de... Pode botar baixinho, que aí eu consigo ir falando um pouquinho. Essas salinhas, tudo dentro de container. A gente atendia, era 90 crianças de dentro do campo de refugiados. Lá nós ficamos trabalhando com essas crianças durante o período de 1 mês, por causa do visto, não podia passar mais esse tempo. Tudo feito com muito carinho. Eles brincando. Eram crianças de 4, 5 anos. Era na pré-escola. Aí o Jefferson auxiliando eles também. Graças a Deus o Jefferson pôde ficar lá com a gente, porque o que acontece? Só mulheres que dão aula, só mulheres que têm essa visão. E a escola era só professoras, só as mulheres, só tinha só o porteiro. E as meninas deixaram, as professoras deixaram o Jefferson ficar lá trabalhando comigo. Não tiveram problema algum, gostaram muito da gente. Porque lá é completamente diferente. Homens de um lado, mulheres do outro. É um choque cultural extremamente grande, absurdo. Não pode marido e mulher andar de mão dada. A mulher, dependendo do local, coberta realmente. E não pode conviver, ficar ali junto. Essa era uma das atividades que a gente fazia com as professoras. A gente estava muito inteirada, fluindo muito bem a brincadeira. Esse foi no dia que a gente fez um certificado, fizemos uma surpresa para as meninas. Eu e a minha professora colocamos a roupa das meninas, colocamos uma burca ali, um hijab. E elas ficaram muito felizes com tudo isso. Brincaram, né, com a minha altura, porque às vezes a gente olha assim essas mulheres, né, você vê assim, ó, amargurada, mulher fechada. Nada disso, elas são os amores. Mas tudo é questão delas se sentirem à vontade com você, para elas se abrirem. Enfim, esse daí é um trecho lá do campo de onde nós estávamos. Era o caminho que nós fazíamos todos os dias para chegar lá no campo. É bem grande o campo lá. Aquela partezinha branca lá atrás, lá longe, é o campo. Essa foi uma igreja batista.
que nós fomos. Lá tem uma igreja batista. Como é que funciona lá? Lá o padrão família com relação à igreja funciona. Por quê? O que acontece? Nós não temos lá muitas igrejas. Não são muitos templos. Então tem um bairro evangélico e lá tem uma igreja. Então como é que funciona? É o mesmo espaço e eles dividem. Por exemplo, segunda-feira é o dia do culto árabe. Então os irmãos árabes cultuam nesse dia. Aí, já terminou, obrigada. E aí é o culto árabe. Eles utilizam tudo, a mesma coisa, instrumento, microfone, tudo. Eles utilizam o templo. E aí na terça-feira, é o povo curdo. E eles vão lá, fazem o culto dele. O local é o mesmo, eles só vão passando por ali, né? E ali, esse dia foi um dia do culto árabe que nós fomos, eu não entendi absolutamente nada. Mas falei, não, eu quero estar ali naquele lugar. Vamos lá, enfim. E foi uma bênção, foi uma bênção. Chegamos em casa, no Brasil, foi em dezembro, ficamos apenas um mês. E aí, nossa vontade era realmente retornar para lá. Estávamos todos programados, chegamos no Brasil, não, vamos agilizar a documentação, vamos fazer isso, aquilo, outro, nos despedir, resolver tudo e vamos embora. Minha vontade, né? Eu acho que todo mundo fez planos aqui, né? No finalzinho de 2019, 2020, e aí a gente descobriu que a gente não tem controle de absolutamente nada. Nada. Aquele povo, que trabalha, se mata trabalhando. Infelizmente, teve que dar uma freada. Muita gente perdendo emprego. A gente, né, com aquele negócio de controlar tudo e todos. Planos e mais planos. E Jesus faz assim, ei, calma, o mundo todo agora. E aí chegou a pandemia. E aí o coração aperta, porque você fica pensando, meu Deus, eu não ouvi da voz de Deus. Não é isso, é aquilo outro. E no meu caso, aí chegou a pandemia, e aí em maio, eu fui agraciada. A cegonha bate na porta da nossa casa. Eu falei, Jesus, eu não acredito nisso. E aí esperamos, veio o nosso maior presente da nossa família, o João. E aí falamos, não, agora vamos ter que ficar. Não tem para onde ir mesmo, vamos ter que ficar aqui. Esperamos tudo. Em nome de Jesus, vamos ficar até esse ano. Se Deus quiser, vacina para todo mundo ok, fronteiras abertas. Em nome de Jesus, a gente volta para lá, para passar mais tempo. Mas se vocês tiverem dúvida, quiser informação de como funciona, enfim, pode entrar em contato com a gente, pode chamar, perguntar, porque o choque cultural é imenso. Para as mulheres, então, é muito maior. Questão de vestimenta, locais assim que são muitos, como é que eu vou falar? Muito tradicional. A roupa realmente tem que ser coberta, a cabeça tem que ser coberta. Mulheres que carregam bolsas, sacolas. O homem anda na frente, a mulher anda atrás. O Jefferson ficou brincando, Ximene aqui está aprendendo a ser esposa. Eu falei assim, nós vamos voltar para o Brasil, homem. Vamos voltar, você vai ver o que é isso. E aí, às vezes, as pessoas falam, né? Tipo, não, mas é para lá mesmo que você quer? É lá que eu quero. Meu coração foi confirmado lá. Muita coisa foi confirmada ali naquele lugar. E quando a gente se encontra dentro da vontade de Deus, há paz no nosso coração. Você reconhece o lugar. E, em nome de Jesus, a gente vai voltar para lá. Conto com a oração dos irmãos também. Vamos entrar aqui na palavra? Deixa eu dar uma lida. Lá no tema de vocês, que é famílias que influenciam a sociedade. Vamos ler em Filipenses, no capítulo 4. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 9. Não vou me segurar só ali no 8, não. E diz assim, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos.
perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Amém. Vamos orar. Jesus, eu te agradeço por essa manhã. Eu te agradeço, Pai, pelo fôlego de vida. Eu te agradeço, Jesus, porque estamos aqui na tua casa, lugar de adoração. Obrigada, Jesus, pelo privilégio do ar que respiramos, porque estamos aqui. E te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, que você venha com a tua paz, que você venha com a tua condução no nosso coração nesse momento. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos dá tranquilidade. Sabe, ministra no nosso coração a tua palavra, que a gente saia daqui praticante dela, não só ouvinte, que ela surja dentro de nós, que ela brote, que ela flore dentro de nós e que a gente possa aprender mais um pouquinho. Em nome de Jesus, tira de nós tudo aquilo que nos atrapalha de entender, sabe? Tira de nós tudo aquilo que não é bom. Eu te oro, em nome de Jesus, amém. Amém. Esse tema é um tema muito interessante, de famílias que influenciam a sociedade, porque é como se fosse algo, como é que eu vou dizer? Nem que a gente colocaria famílias que influenciam a sociedade, mas nos planos de Deus, a família deve, direito à família, dever de influenciar uma sociedade. A gente pensa dessa maneira, porque quando a gente fala numa questão de influência, não é uma questão só de palavra. A influência, ela é nada mais, nada menos do que o exemplo. Não é só na palavra que a gente vai influenciar alguém, não é só na palavra que nós vamos conseguir transformar algo, porque a influência é exatamente isso. É uma ação, uma coisa exercendo em outra. É você, como é que eu vou dizer, é um entusiasmo, você contagia o outro, e esse é o papel que Cristo tem para nós como família, que a gente faça de fato isso. E hoje a gente para pensar sobre questões de família que influenciam a sociedade, e aí eu paro ali na questão apenas da família, o que hoje é o conceito de família para tantas pessoas? O nosso cenário atual está muito difícil, até a definição de família no dicionário está sendo tirada. A gente está sendo bombardeado diariamente para essa questão de família. Parece que perdeu o valor, sabe? Parece que perdeu o valor. A pessoa casa, ela já casa na tranquilidade. Se não der certo, eu vou ali e me separo. Eu estava até conversando com a minha sogra, ela falou assim, o valor para o casamento é um absurdo, mas o divórcio é mais em conta. E durante a pandemia, o que aconteceu? O número de divórcio lá em cima. Pais e filhos, eu não sei se vocês viram uma reportagem, né, porque o Fantástico começou logo no começo abordando algumas questões de família, e aí eram pais e filhos, tinha uma mãe e um adolescente que ele falou assim, pô, minha mãe é legal, a gente está se conhecendo. Espera aí, o que é isso? Pessoas no excesso de trabalho, de ficar o tempo todo fora, esse capitalismo selvagem que a gente vive tem feito isso com a gente. A casa era só um lugar de passeio. E aí você se encontra dentro de casa, parece que você está numa caixa desconfortável. Aí a gente parou. Eu acredito que esse tempo fez a gente parar para refletir um pouco nisso. Para começar como família. E aí eu vou além assim, sabe? Para começar a pensar a gente, como ser humano. Se você consegue curtir solitude, que é você, Deus, ali, diferente de solidão. Teve pessoas que em casa se sentiram na solidão.
Porque estava acostumado a ter pessoas por perto, tem pessoas que têm essa dependência emocional, essa carência, tem que ter gente por perto, e aí isolamento para tudo, acabou. E aí deu esse start para a gente. E aí você para pensar na família. Você não está confortável dentro da tua casa. O teu lar não é um lugar confortável para você estar. E aí vem noticiário um atrás do outro. Esse mês mesmo, né? Esse finalzinho aí de abril, a quantidade de tragédia que a gente ouviu de família. Mãe matando filho. E aí, a troco de nada. E todo mundo na família sabia ali, mais ou menos, né, o que tudo indica, e ninguém pode socorrer uma criança. E aí tem um adolescente de 18 anos que invade uma creche e mata um monte de criança. Onde é que está o problema? Onde é que surge tudo isso? Aí eu paro para pensar. Família, primeira constituição criada por Deus. Não foi isso que estava planejado. Não é isso que estava planejado. O nosso manual de vida, que está aqui, a Bíblia, não é isso que fala. Então eu começo a olhar para mim, eu como integrante da minha família. Porque, irmãos, é muito fácil quando eu quero justificar a vida do outro, o erro do outro, porque o outro, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu irmão, porque meu esposo, meu filho, e eu não quero olhar para mim. Eu não quero olhar para mim. Ontem eu estava numa palestra na igreja, sou da PIB de Vila Kennedy, um abraço da igreja para os irmãos. O que acontece? Nós estávamos ali numa palestra, e ela é psicóloga, ela estava comentando que, às vezes, o que acontece? A pessoa chega no consultório e ela fala assim, olha, você tem 30 minutos, você tem o seu tempo para cá, fala como você se sente, como você está. Olha, porque o meu marido, não sei o que, não sei o que lá, blá, blá, porque minha filha faz isso. Não, você tem que falar assim, com relação ao meu esposo, eu não sei lidar com isso, com aquilo outro. Mas a gente nunca acha que, às vezes, o problema está dentro da gente. A gente sempre acha que o problema é no outro. E aí, quando a gente volta para esse tema de famílias que influenciam a sociedade, eu não tenho como influenciar uma sociedade positivamente se eu não tratar aqui atrás. Eu olhando para mim, como integrante dentro dessa família, e aí depois eu dou um passo, a família como família. Por quê? Porque se você não consegue estar bem dentro desse ambiente, se aqui não está legal, se aqui não está bom, tiro isso às vezes família, igreja, se a família e igreja ela não tiver em unidade, se ela não tiver em comunhão, se não tiver todo mundo no mesmo objetivo, dá choque. Não dá, não tem como caminhar todo mundo na mesma direção. O resultado não vai ser bom, a matemática não fecha, não bate. Por quê? Porque precisa estar redondinho, precisa estar fechada. Essa aliança aqui, ela precisa estar fechada. Para que eu possa influenciar positivamente lá fora. Quem é mãe aqui sabe, eu sou mãe há pouco tempo, primeira viagem. Eu fui levar o João para vacina e eu tenho pavor. E aí... eu cheguei para dar vacina, o Jefferson segurou ele, naquela de 2 meses, que tu tem que dar 3 injeções na criança e uma gotinha. Pelo amor de Deus, tanta tecnologia, bota tudo em uma só, aplica aquilo dali, acabou. Não, são 3 e mais uma bendita de uma gotinha. E aí eu nervosa, eu fiquei de costa assim, olha irmãos, eu comecei a chorar. Ai meu Deus, o meu filho. Aí a enfermeira, mãezinha, calma, porque você passa para o seu filho o seu nervoso. Você está passando tudo para ele, ele vai começar a ficar nervoso. Aí o Jefferson, olha, eu acho que ele está ficando nervoso para ver você. Eu falei, Jefferson, fica quieto, não dá ouvido para essa moça, não. Eu falei, minha filha, eu tenho medo para mim, você acha que eu não vou ter medo do meu filho? Eu sentaria e tomava essas vacinas todas para ele. Mas é o quê? É o que eu passo, é o meu sentimento.
Se eu não estou bem comigo mesmo, eu acabo influenciando o outro. É igual a história da laranja podre dentro da caixinha. Ela contamina as demais. O tomate, ele contamina os demais. A família, se não tiver um ajustado ali, ele acaba contaminando os outros. E aí a família como instituição, que está ali para influenciar positivamente a sociedade, ela não vai dar o resultado positivo que é esperado. Então, antes de eu sair, eu preciso consertar isso aqui. Eu preciso trabalhar essa parte interna aqui. É interessante porque hoje de manhã, antes da gente vir para cá, estava tomando café e o Jefferson, a gente estava conversando. E como eu falei para vocês, a minha família não é evangélica. E quando eu morava na minha casa, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. E quando eu me converti, eu sempre fui assim, a mais certa, a mais centrada de dentro de casa, a menina exemplar de dentro de casa. E aí, quando eu me converti, aí ficou mais ainda, né? E o que passou a acontecer? Todos os problemas da casa, às vezes, que chegava, Ximene, não sei o que lá. Eu, ai, mãe, não sei o que. Pai, não sei o que lá. Teve um problema lá em casa, um problema sério mesmo de família. E aí meu pai chegou para mim, o que nós vamos fazer? E eu, ai, meu Deus. Falei, pai, não sei, quer saber? Pega todo mundo, vamos embora para outra casa. Porque lá na minha casa tem tanto problema de família, irmãos, é um problema sério, é uma bênção, aquele povo da minha casa. Mas em nome de Jesus, Jesus vai tratar aquilo tudo. Às vezes para a gente é impossível, mas Jesus vai trabalhando. E o que acontece? E aí ele chegou para mim e falou aquilo, sabe? E aí o que a gente vai fazer? E volta e meio meu irmão e tal. E aí chega uma prima e vai falando alguma coisa. Mas dentro de casa aquilo começou a me sufocar. Ao ponto das vezes eu ficar assim, gente, eu me sinto culpada. Foi o que eu falei para o Jefferson hoje de manhã. Eu falei assim, meu bem, às vezes eu me sinto, sabe, um pouco culpada. Talvez eu não seja uma boa filha. Porque minha mãe, às vezes, está com um problema, eu não consigo auxiliar, sabe? E eu falei assim, poxa, mas ela é uma pessoa, às vezes, muito difícil, muito fechada. Minha mãe tem que ter todo um carinho para falar, e eu falo isso para ela. Tanto que, às vezes, eu fico assim, mãe, está tudo bem? Mãe, está tudo bem? Mãe, está tudo bem? Lá na terceira, quarta vez, já fala, ai, não está bem. Aí eu fico, mãe, vamos conversar, enfim. Mas o que eu estou querendo chegar aqui nesse ponto? Porque, às vezes, você tem uma coisa chamada disfuncionalidade dentro da família. E aí acaba ficando o quê? Um deles começa a ficar sobrecarregado. Por quê? Por que eu me sinto culpada? Por que essa coisa toda? Foi o que eu falei para o Jefferson de manhã. Eu falei assim, porque em determinados momentos eu queria ser a mãe da minha mãe, a mãe do meu pai, a mãe do meu irmão. Queria dar conselho para todo mundo chegava. Isso está errado, eu sou filha. É claro que como serva, como irmã em Cristo, eu posso sentar ali e conversar com a minha mãe, não tem problema nenhum. A gente é muito amiga, apesar dela ser um pouco fechada para algumas coisas assim, mais delicadas e tal. Mas o que eu estou falando isso? Da disfuncionalidade. Então, aquilo começou a gerar em mim uma culpa. Poxa, não está bom, sabe? Poxa, eu não me sinto assim. E aí eu comecei a me libertar dessas coisas, sabe? Hoje eu consigo entender, hoje eu converso, mas essa culpa eu não quero carregar mais comigo. Porque eu preciso enxergar da seguinte maneira, eles são os meus pais, ele é o meu irmão. A gente vai sentar, vai se aconselhar como família, sim. Mas todo mundo ali, ó, cada um dentro da sua função, as coisas fluem de uma melhor maneira. O relacionamento marido e mulher, ele vai fluir de uma melhor maneira. Pais e filhos, vai fluir. Irmãos. Porque às vezes a gente está querendo fazer coisas, só que não está bom, aqui atrás não está certo. E aí às vezes a gente quer esconder, sabe? Não, vou sentar assim porque é minha família, porque é assim, porque é assado. Irmãos, tem que curar, tem que libertar, tem que orar. Não está legal? Peça ajuda. Mas para que a gente consiga fazer esse papel de sociedade, de influenciar positivamente uma sociedade, a nossa família precisa estar bem. E aí é exatamente onde eu encaixo essas palavras de Paulo lá em Filipenses.
E aplico ela, sabe, para os nossos dias, para o nosso cenário atual. Quando ele vem dizendo, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. O povo de Filipenses ali, algum problema tinha. Porque Paulo vai reforçar, se você ler Filipenses, ele está sempre falando, alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. Não está legal, alguma coisa está te deixando assim, está esmurecendo por alguma coisa não está boa. E aí ele já vem dando essa primeira palavra, alegrem-se, novamente direi, alegrem-se sempre no Senhor. E é o que eu trago para a gente como família, devido à situação que a gente encontra. É difícil. Relacionamento é muito difícil. São pessoas completamente diferentes convivendo no mesmo ambiente e eu preciso respeitá-la, eu preciso me relacionar com respeito e amor dentro desse ambiente. Só Deus para fazer algo assim. Pega numa família de um jeito, aí une com o outro, e aí vem os filhos que pegam um pouquinho de um, pegam um pouquinho de outro. Só Deus para fazer algo. E no final, dá certo. Quando a gente vai caminhando, nossa família, ele no meio, renovando essas alianças, a gente com o nosso manual de vida, caminhando junto com a gente, aplicando tudo isso. No final, tudo dá certo. É incrível. Com Deus, a matemática bate. Por mais, que a gente vê 1 mais 1 mais 1 é 3. Aí você fica, opa, 1 de 1 sai 3. Como é que é isso? Como é que funciona? Mas com Cristo funciona dessa forma. A família, o Senhor se relaciona, é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Igual nós estávamos cantando, é a mesa. O Senhor tem prazer nisso, a cultura da mesa. Coisa que está tão desgastada. Ultimamente a gente vai, almoça tão rápido ali, senta no sofá, cada um come no seu horário. Tenta trazer um pouquinho essa cultura da mesa, da família para dentro da tua casa. É interessante porque lá em casa é bem desse jeito, né? Porque a mesa, o que serve a mesa, às vezes, né? Ela é tipo um armário, porque você chega, joga a sua bolsa ali, chega a carteira, a chave, vai colocando e vai acumulando, a mesa vai ficando imensa. E, às vezes, ela não é utilizada para o que ela foi feita ali praticamente. E na nossa casa, quando a gente se casou e Jefferson, a gente falava, não, nós temos que ter a cultura da mesa. Até porque quando vieram nossos filhos, eles precisam. A gente precisa influenciar os nossos filhos com isso. Isso precisa ser algo normal dentro da nossa casa. Porque a influência ela é o exemplo, ela não é só o falar. Eu não posso falar, João, você precisa comer à mesa, e eu estou sentada lá no sofá. Não. A influência ela é muito mais eu fazendo o testemunho de vida diariamente do que eu pegar e pregar para ele, montar um sermão diariamente para ele. Isso é para todo mundo. Mas aí vem, às vezes, aquela frase desagradável que a pessoa fala, não, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Tira isso da nossa vida. Se a minha família, se eu quero que ela influencie uma sociedade, eu tenho que tirar isso de mim. Precisa ser esse testemunho de vida. E a gente entende... Opa, um alarme tocando. Foi. E a gente entende que essa questão de exemplo, o olhar da sociedade para a família, ele é muito grande. Primeiro, para atingir negativamente, que é o que a gente vê hoje em dia, igual a gente estava falando antes, questão de divórcio, conceito real, novo de família, gênero, tudo isso agora, tudo sendo alterado. E a gente para pensar, você como evangélico, se você evangélico está andando... e tem uma pessoa que não é evangélica, o primeiro dedo a ser apontado na conduta é para o evangélico. Os dois jogaram papel no chão, mas o evangélico, olha, ele é evangélico. Porque ele não pode, porque não pode. E, infelizmente, é assim que funciona. Infelizmente, a gente vai caminhando, como está lá em Hebreus 12, o que acontece? É a nuvem de testemunha diariamente. E, de fato, isso é uma verdade, até dentro de igreja. A tua família pode influenciar famílias dentro de igreja.
Às vezes você vê um adolescente, um jovem solteiro que está buscando um relacionamento, e ele vai olhar, poxa, eu quero ter um casamento igual fulano. E aí eu não falo só em casamento, aí eu falo num relacionamento pai e mãe. Poxa, o pai de fulano é tão legal com ele, a mãe é tão bacana. Olha como é que esses dois irmãos eles se dão bem. Poxa, eu quero isso. É porque às vezes a gente não se atenta para esse tipo de coisa. Mas a todo tempo essa nuvem de testemunha, ela fora, é aqui dentro, é dentro da nossa casa. Quantos filhos que querem, sabe, seguir a mesma profissão do pai? Quantos filhos que olham a vida do pai e da mãe e falam, não, meu pai é um senhor íntegro. A minha mãe ela é muito carinhosa. Olha, quando eu me casar, eu quero cuidar dos meus filhos e do meu marido igual minha mãe cuida. É diariamente, testemunha diariamente. Igual tem uma frase, né? Não vou falar a palavra exata assim, porque eu não me recordo. Mas, de fato, nós somos a Bíblia que está andando por aí. Nós somos a Bíblia aberta. Ximene, então quer dizer que eu tenho que andar igual um robô? Não, tu não precisa andar igual um robô. Não estou falando de hipocrisia aqui. Estou falando para você, se você acha que isso é uma hipocrisia, é você se acertar, volta para a palavra. Não está legal? Alegrem-se. Olha, eu estou triste, é muita coisa acontecendo. Alegrem-se no Senhor. Traz essa alegria no Senhor. Porque hoje eu vou falar, irmão, se a gente consegue se alegrar, é só no Senhor. E é só Ele. Quando eu paro para pensar nisso, não tem como você não olhar com os olhos humanos, não dá. É só o Senhor. É desgraça atrás de desgraça, infelizmente. E a gente está caminhando mais ainda para isso. E aí a minha alegria, a paz que excede todo entendimento é Ele. Se a gente hoje consegue ter paz, é nele. Não é. Humanamente falando, não dá. Não temos condições de nos alegrar hoje. É quase 500 mil de família enlutada. Coisas que o nosso país não está acostumado. O Brasil não está acostumado com isso. O Brasil não está acostumado com pandemia, com para tudo, né? A gente acha que na nossa casa não vai acontecer. A gente sempre tem esse tipo de pensamento. Só que as coisas andam tão difíceis, conforme diz a palavra realmente, que está chegando cada vez mais próximo. Então, para a gente estar de pé, para eu me alegrar, sabe, para eu conseguir celebrar, é só em Cristo. Eu fiz aniversário quarta-feira. E aí eu acordei, ai, obrigada, Jesus, por mais um ano de vida, não sei o quê. Comecei a agradecer a Deus. E aí, por um momento, assim, me deu um estalo. Eu falei assim, caramba, eu estou celebrando o quê? A gente está passando por tanta dificuldade. Depois eu falei assim, não, eu preciso celebrar. Porque o Senhor está me dando oportunidade, é mais um ano de vida, eu olhar para trás, olha o que Deus fez. Mas sabe, mais do que isso, não é olhar para o que Deus fez, não, é quem Ele é na minha vida. Porque tem muita gente que às vezes olha para o Cristo que dá, é a bênção de Deus, tem igreja lutada buscando prosperidade em Cristo, aquela coisa toda, é o que Ele me dá. Ah, porque Deus é a vitória eu vou vencer. Ei, você já venceu na cruz do Calvário. Foi pago um alto preço. Acha que isso é o quê? Sabe? Mas Ele é um Pai tão bom, tão perfeito, que Ele tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em nos abençoar. E aí Ele levanta pessoas para a gente, sabe? E aí Ele nos dá coisas palpáveis também. Ele nos permite coisas, sabe? Vivenciar coisas que sem Ele não dá, não tem como. Então a gente precisa agradecer, é por quem? É por Ele, é a presença dEle, é Ele, a essência de quem Cristo é. Deixando de lado essas coisas, porque Deus dá, porque Deus vence, é batalha. Tira isso do teu vocabulário em nome de Jesus. Olha, coloca Ele no centro e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então é Ele. Então eu digo, família, se está triste, se tem alguma coisa, é emprego, alegrem-se no Senhor. E a alegria é só nele.
E aí é interessante porque vem dizendo assim no versículo 5, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Essa amabilidade de vocês seja conhecida por todos. Olha a nuvem de testemunha aí. Olha você no individual, olha a família influenciando uma sociedade. Olha você influenciando uma vida que às vezes está sentada do teu lado na igreja no domingo. Às vezes no teu ambiente de trabalho. É assim que funciona. Antes de eu estar lá fora, eu preciso consertar aqui dentro. Eu preciso me ajeitar aqui dentro. Eu, Ximene, comigo mesmo. Aí eu vou, dou mais um pulinho. Eu, família, meu pai, minha mãe, meu esposo, meu filho, blá, blá, blá. É assim. Eu, igreja. Uma vez a gente estava conversando com um amigo nosso, e aí o meu esposo estava fazendo uma pergunta, e essa pergunta sempre me dá assim, sabe, eu sempre fico refletindo nisso, quando a gente vai falar sobre legado. Será que quando eu partir, será que eu deixei um legado? Será que eu fiz a diferença na vida de alguém? Será que a minha família fez diferença? Será que a minha igreja faz diferença? Sabe? Será que eu tenho um legado? Será que essa igreja sair daqui? Será que a sociedade vai sentir falta? Porque se não sentir, eu não estou fazendo o que eu preciso fazer. Então eu preciso enxergar isso. Me alegrar no Senhor. Ter amabilidade, ela precisa ser conhecida por todos. Porque esse, de fato, foi o papel da família, para influenciar. Quando a família sofre, cada um vai ali, trabalha nessa unidade. E aí, quando a gente conserta tudo isso, a gente está, assim, pronto para dar esse próximo passo. E se não está legal, eu volto para a palavra. E eu não posso ter pressa nesse consertar, sabe? Não é só você chegar, colocar um curativo ali em cima, um band-aidzinho em cima, e você ir caminhando. Não, cuida, trata, mexe realmente na ferida. Para que aquilo dali não cresça e não dê um trabalho maior, sabe? Porque, irmãos, isso... Não sei se vocês já viram, já leram esse livro, ou já ouviram falar, que é O Campo de Batalha da Mente. Esse livro ele é bem interessante com relação a isso. E aí tem uma frase no livro que ele diz assim, que a gente precisa pensar naquilo que está sendo pensado. Eu tenho que pensar no que eu estou pensando. Aí entra para mim Filipenses 8. Tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama, excelente, digno de louvor, nisso eu preciso pensar. Eu preciso trazer esse tipo de pensamento para dentro da minha família se ela não está legal. Se eu preciso me consertar, se eu preciso alguma coisa ajeitar, eu preciso me voltar para esse versículo. Vai além, lê Filipenses 4 todo. Tem muito conselho ali para a gente aplicar, como a Bíblia toda. Mas já que foi feito em cima de Filipenses, a divisa, então você leia, você vai ver isso. Porque eu preciso pensar naquilo que eu estou pensando. A gente é bombardeado. Ultimamente, o que está crescendo, né, de doenças psicossomáticas, né, da emoção, é uma ansiedade, um excesso de futuro, uma depressão, um excesso de passado, que vem tomando conta e eu fico ali, não consigo me concentrar em absolutamente nada. Para, respira. O que eu estou pensando? O que eu estou pensando? Isso é bom? Isso é verdadeiro? Isso é amável? Porque a palavra de Deus diz o quê? Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Se não, treva. Os meus olhos, ó, minha mente, meu coração, eu como pessoa, eu como integrante da família, dentro do meu seio familiar, eu em igreja, eu quero trazer essa responsabilidade para a gente, como ser humano, em unidade, aplicando nessas esferas, sabe? Porque é necessário. É necessário. Essa nuvem de testemunha, essa amabilidade conhecida por todo, essa influência, isso é diariamente, às vezes a gente passa despercebido. Por isso que a gente precisa cuidar tanto da nossa mente e nosso coração,
para que isso, de fato, dê resultado positivo e eu consiga influenciar positivamente uma vida, uma alma, uma família, uma sociedade. Porque, irmãos, se a gente olhar para a nossa sociedade, está cada vez mais difícil. Não quero entrar no assunto de governo, nada disso, mas você olha, você não, deu tudo errado. Vai votar em alguém? Não vou votar em ninguém. Não quero mais votar em ninguém, porque para mim está tudo ruim, está tudo... Não dá para você acreditar, não tem mais credibilidade. A influência que eles têm sobre a sociedade, eu acredito que totalmente negativa. Por mais que você tenha o seu partido, levante a sua bandeira, eu acredito que para a maioria não está 100%. Um integrante ali não tá bom, não está funcionando. Não está entregando aquilo que foi combinado ali naquele partido. E está assim. Então, eu quero olhar para esse tema de família influenciando sociedade, eu quero trazer a responsabilidade para a gente como unidade. Olhar para dentro de mim, para depois eu pular para o outro. E aí sim. Porque é fácil, às vezes, quando eu olho o erro do outro, aponto o erro do outro. Mas eu preciso pensar nisso. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso caminhar dentro disso. Para que todo o resto ele consiga fluir. Porque senão não dá certo. A caminhada ela não vai fluir da maneira correta que deveria fluir. Aquilo dali não é bom, não vai ser saudável para você como pessoa, porque você acaba, não está legal, você não se encontra dentro daquele ambiente. O ambiente, você sendo casa de você mesmo. Aquele teu momento de solitude que eu estava falando, você ali sozinho, você e Deus, você não vai estar bom para você. Então, eu preciso pensar naquilo que eu estou pensando, se algo não está bom, o que está acontecendo, o que está fazendo, o que está dando esse start para que essas coisas aconteçam à minha volta. Porque eu acho muito interessante que tem um texto em Amós 17, 7, 8, que ele vem falando sobre o prumo divino. Amós está ali, é como se ele vê Deus ali aprumando, sabe? Colocando aquele prumo. E eu preciso trazer isso para dentro da minha família, colocar, sabe, esse prumo. Porque eu preciso estar ali, ó, certinho, se eu estou fugindo, sabe, daquilo que Deus tem. Porque se eu estiver dentro dos padrões, se o prumo estiver ali, alinhadinho, o prumo divino, tudo vai fluir. Eu vou conseguir influenciar. Eu vou ser essa pessoa que vai ser bom, vão querer estar perto. É você sentar, é você pedir um conselho, sabe? É você inspirar pessoas. Porque o prumo vai estar ali, ó, certinho, certinho. Tem um versículo que eu gostaria de deixar também, que vem dizendo, foi até um amigo que me falou, foi de aniversário, isso eu queria dar uma lida, para a gente fechar. Que é lá em Provérbios 24, no versículo 3 e 4. E diz assim, na minha versão, com sabedoria se constrói uma casa, e com inteligência ela se consolida. Mediante discernimento, seus cômodos são mobiliados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. E eu fiquei pensando, eu falei assim, nossa, que versículo lindo. Ó, colocaram aí, ó. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. É uma versão diferente. E isso é muito interessante e traz essa responsabilidade para a gente. Com sabedoria eu vou construir, sim, uma casa. Com inteligente ela vai se consolidar. E mediante discernimento, todos os cômodos eles vão ser mobiliados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Sabedoria e inteligência é bem diferente uma coisa da outra, né? Às vezes a gente encontra pessoas bem inteligentes, mas não são sábias. Pessoas sábias que não são inteligentes. Então, a sabedoria é interessante. Se a gente entrar nesse assunto, vai ser muito mais extenso. Sabedoria, a palavra de Deus vem dizendo que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Já começa por aí. Onde começa a sabedoria? Temor do Senhor. Começa ali. E se você tem sabedoria, você consegue construir uma casa. Com inteligência, você consolida ela. Você vai alimentando ela, ela vai sendo consolidada diariamente.
E aí, com discernimento, todos os cômodos da sua casa vai ser cheios de bens o quê? Valiosos, preciosos. É a tua família fluindo, é a pessoa sendo bem-vinda. Não é o preço, não. Eu vou ter um sofá carérrimo, uma delícia, ficar lá deitada, aquela televisão, parece um telão. Não é isso, não. São, sabe, os valores. São os valores. Mas tudo isso começou aonde? Na sabedoria. Com a sabedoria. E eu acho interessante porque eu sempre falei isso nas minhas orações. Falei assim, ai, Senhor, me dá sabedoria, sabe, com a minha família, aquela coisa. Porque é Ele, a gente não sabe pedir nada, nada, a gente não sabe pedir nada. Ou pede pouco, ou pede muito, ou pede torto, e Ele fica, pede sabedoria que eu vou te dar perfeito, você vai saber utilizar aquilo dali. E a sabedoria é isso. Temor do Senhor, princípio dela. Para o nosso tempo, sabedoria. Para quê? Para eu construir o meu lar. Não casa, 4 paredes, lá, ambiente. Aonde que está isso? No temor do Senhor, que é o princípio dela. É eu caminhando com Cristo. Pai, me ajuda nesse ponto aqui, será que está certo isso? Pai, minha caminhada parou aqui agora, isso quer dizer o quê? Que acabou? Há pessoas que falam, não, mas Deus fala. É porque às vezes a gente está com muita informação, né? Esse excesso de informação, eu olhando para o mundo afora, sendo bombardeado de coisas, e aí eu não consigo discernir isso, mas Deus fala. Apresenta a Ele, silencia, sabe? Peça sabedoria para aquilo que você for ouvir, porque às vezes são muitas vozes, às vezes é muita visão, e você não consegue enxergar. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês hoje, que a gente refletisse nisso. Nosso papel como família que influencia positivamente, olhando para nós mesmos como integrantes dessa família, e aí a gente estende para a família como igreja, pensando na questão de legado, de nuvem de testemunho, e entendendo que para a gente construir o nosso lar, em cima de princípio, de sabedoria, é no temor do Senhor. Porque com Ele a gente vai conseguir caminhar. Vamos passar pelas dificuldades e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém? Obrigada pela oportunidade, agradeço, peço perdão por qualquer coisa. Se precisar, estamos aí. E obrigada por essa manhã. Desliga e põe aqui. O Senhor conhece os que são seus. Amém. E que a sociedade possa também nos reconhecer como sendo do Senhor. Amém? Vamos louvar o nosso Deus. Apresentar
transformando a cada dia, para que nós possamos estar honrando o nome do Senhor, servindo o nome do Senhor com alegria. Amém? Vamos estar orando para terminar o culto desta manhã. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós estivemos na Tua presença, Senhor, e te peço que nós possamos continuar na Tua presença durante este dia, ó Pai, durante a semana. Nós possamos estar buscando cada vez mais de Ti, nós possamos estar buscando tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é louvor, para que nós possamos, Senhor, ser agentes da nossa família, agentes da sociedade, agentes da nossa igreja, Senhor, agentes do Teu reino, agentes que levam a boa nova da salvação, Pai. Esteja abençoando, Senhor, durante esse dia, cada família aqui representada, cada lar aqui representado, e mais tarde, com a mesma alegria, nós possamos nos apresentar a Ti, Senhor, em louvor e adoração ao Teu santo nome. Esta oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja, vão com Deus.